Olá a todos, no vídeo de hoje vou-vos explicar de forma bastante simples porque é que eu sou protestante e não católica. Depois da experiência que eu tive no tsunami, em que Jesus me salvou, porque é que eu, sendo portuguesa, não é? Porque é que eu não fui pela Igreja Católica? E só nos Estados Unidos é que eu me converti e foi numa igreja protestante. Bem, a primeira razão foi puramente experiencial. Eu tentei ir à Igreja Católica algumas vezes e sempre saí de lá zangada e decepcionada. Sempre. Não gostei de certos padres que estão para ali a falar sem emoção nenhuma, estão só a debitar coisas como se eles próprios estivessem já fartos daquilo. Não gostei que um padre assim tivesse lido os nomes dos meus pais numa lista assim, como se fossem só mais uns, não é? Tipo, não fez sentido nenhum para mim. Aliás, é uma das indulgências, é uma das razões porque os protestantes se reformaram, né? Se protestaram. E enfim, houve só um padre que eu gostei, mas mesmo ele, no fim, eu saí de lá decepcionada. Sim, muito desta experiência foi por eu ainda ser ignorante, por não ler a Bíblia. Aliás, eu quando tentei também fiquei zangada, porque parecia-me tudo bastante antiquado, tudo. A parte de Mateus que eu li, o pouco que eu li, uma Bíblia para crianças que este padre me deu para me iniciar, não é? Ele sugeriu que eu lesse o Novo Testamento, a história de Jesus, para entender a minha própria experiência. É uma boa sugestão, mas eu acho que ainda não estava preparada e quando tentei aquilo não resultou de todo. Achei tudo bastante antiquado, não fez sentido para mim. E só muitos anos depois, só 13 anos depois do tsunami, portanto sobrevivi ao tsunami com 13 e foram precisos mais 13 anos para eu finalmente conseguir começar a ouvir a palavra de Deus, e foi numa igreja protestante. Também foi por experiência. O meu marido prometeu-me que a igreja protestante é diferente da católica, é diferente daquilo que eu estava habituada, não existem aqueles rituais e aquelas coisas que a gente diz uns aos outros, tipo, toda a gente sabe o que há de dizer, quando dizer, né? Quem vem de fora não percebe nada daquilo, o facto que só alguns é que podem fazer comunhão e os outros não, porquê? Isto parece muitos, parece que estão a excluir certas pessoas. Pronto, não me pareceu muito amável. A igreja protestante não tem nada disso, não há nada destes rituais, fui muito bem recebida, não me senti julgada, o pastor, pronto, eu sempre fui muito sensível, muito espiritual, e o pastor, para mim, eu olhei para ele, ele estava completamente iluminado e eu senti que ele era o homem mais feliz da terra, uma felicidade assim, sem palavras. E eu pensei para mim própria, o que é isto? Eu quero isso, eu quero o que ele tem. Eu quero isso. E pronto, foi com este pastor que eu comecei a ouvir a palavra de Deus pela primeira vez. Comecei a ver como havia tanta coisa que batia certo com a minha própria experiência, e como é que textos foram escritos há 2000 anos ou mais no Velho Testamento, como é que é possível que esteja a bater certo com aquilo que eu vivi há 13 anos, nessa altura. E isso foi o início de tudo. E frequentar esta igreja e outras protestantes acabou por me eu comecei a ficar mais aberta à palavra de Deus, comecei a entender mais, comecei a estudá-la, né? Porque muitas das coisas que eu não compreendia eu percebi que é porque não tinha contexto histórico, cultural, e então depois comecei a ter uma atitude de, em vez de ter raiva e isto é tudo antiquado, comecei a parar e a pensar, bem, isto sou mal,
deve haver aqui qualquer coisa, uma atitude humilde, deve haver aqui qualquer coisa que eu não estou a entender, ou cultural, ou histórica do tempo, não é? Porque o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito para pessoas do primeiro século, judeus, mas também os não judeus, do primeiro século. É uma cultura completamente diferente da de hoje. E com este pastor protestante e outros depois, eu adorava ir porque eles metiam as coisas no contexto histórico e cultural que eu precisava para entender. A Igreja Protestante é muito à base da Bíblia. Aliás, a reforma que ocorreu há apenas já 500 anos atrás, uma igreja relativamente nova, e existem vários ramos, mas de forma geral, e nem todos os ramos são bons, né? É como tudo, mas de uma forma geral a Igreja Protestante visa voltar àquilo que era a Igreja original. A Bíblia é a palavra sagrada e a única autoridade, ou seja, não há o Papa, não há uma autoridade papal, não há esta hierarquia de padres. O pastor é um professor, mas não é mais do que eu, não tem mais autoridade do que eu, tipo, autoridade espiritual, ele não tem mais autoridade do que eu. Não existe diferença, ele é simplesmente uma pessoa que, olha, é a profissão dele é ensinar a palavra de Deus. Portanto, não temos Papa, não temos padres, aliás, os pastores geralmente são homens de família, mesmo na Bíblia, porque é isso que já na Bíblia, não existem papas na Bíblia, não existem padres celibatos. São Paulo, sim, por escolha própria, não é? Mas ele próprio diz que o preferencial é que sejam que os homens se casem, e uma das características para serem líderes na igreja, líderes na comunidade, é que sejam homens de uma mulher, que sejam leais. Não existe isto de celibato. Isso foi uma coisa que São Paulo disse, que ele disse que desejava que todos fossem celibatos no sentido de desejava que todos metessem Deus primeiro acima de tudo, não é? Mas que isso claramente não era bom para nós, porque nós somos humanos, né? Temos necessidades, não é? Mas pronto. E eu acho que só aí isso faz uma grande diferença nas igrejas, e eu prefiro que o meu professor, o meu padre, o meu pastor, eu prefiro que seja um homem casado, um homem de família, com filhos, porque vai ter uma experiência de vida muito mais próxima de mim e vai entender, né, de onde é que os problemas da sua comunidade vêm. E também eu acho que os padres, ao serem celibatos, eles acabam por perder um pouco daquilo que foi a ideia original, porque o homem é para ser para a sua mulher, para a sua esposa, como Cristo é para a igreja. O marido é para amar a sua esposa como que Jesus Cristo ama a sua igreja, ama todos nós. É de uma forma sacrificial, uma forma altruísta, bondosa, generosa. E eu acho que é uma parte que se perde, sinceramente. Mas isto é a minha opinião. Uma outra diferença é que comunhão é para todos. Todos podem fazer comunhão. Não existem sacramentos obrigatórios para estar salvo. Salvação é uma coisa entre nós e Deus, que acontece entre nós e Deus, e o batismo, por exemplo, acontece quando nós queremos, e é apenas uma representação do batismo que já ocorreu. É para mostrarmos à nossa comunidade que nós estamos mesmo comprometidos com Deus, com Jesus, e seguir os seus mandamentos. E uma vez salvo, nós podemos voltar a pecar e podemos completamente rejeitar Deus, mas não precisamos depois de passar por outros rituais, por outros sacramentos para permanecermos salvos. Uma vez salvos, estamos sempre salvos, a não ser que o recusamos, não é? Há aí um caveat. E portanto o batismo é uma representação, e o resto não é algo que esteja na Bíblia, nos outros sacramentos, mas também à parte do casamento, não é? Pronto, o casamento já
Mas também esta ideia de termos que fazer isto e aquilo para não perdermos a nossa salvação, aos nossos olhos, isso são trabalhos, e está claramente escrito na Bíblia que a nossa salvação não depende de nada que nós façamos nessa vida, porque se dependesse, então a graça de Deus não existia. Ou é graça ou é trabalhos. Não é as duas coisas. E São Paulo fala nisso. Portanto, não há nada que nós possamos fazer para merecer sermos salvos. É da graça de Deus. Deus salva-nos porque nos ama. Não é por nada que nós fazemos. Mas, e aqui está a diferença, uma pessoa que está salva, naturalmente vai começar a fazer boas coisas na sua vida, a fazer bons trabalhos. É algo que nasce de nós, nasce da nossa nova pessoa. Nós fazemos o bem porque é quem nós somos agora em Cristo, não porque achamos que temos que fazer isto para manter a nossa salvação, ou temos que fazer isto para sermos salvos e irmos para o céu um dia. Não é por isso que fazemos o que fazemos, ou não deve ser por isso que fazemos o que fazemos. Os nossos trabalhos, os nossos atos, os nossos frutos nascem do nosso novo ser, nascem desta comunhão que nós temos agora com o Espírito Santo a viver dentro de nós, o Espírito Santo que é Deus, o Espírito de Deus. Portanto, essa é outra grande diferença. E mais, também não existe o confessionário. Nós podemos confessar só entre nós e Deus, ou podemos confessar a outras pessoas à nossa volta, né? Mas não há essa obrigatoriedade. É algo que nós levamos a Deus e confessamos e arrependemos-nos de verdade, não é só por palavras, porque há esta ideia, e isto acontece também nas igrejas protestantes, que há uma reza do pecador, por exemplo, que é usada da mesma forma que muitos católicos, não estou a dizer que são todos assim, né? Mas que muitos católicos usam o confessionário da mesma forma, e que eles pecam, fazem o que querem no dia anterior, no fim de semana, e depois no domingo pedem perdão e rezam não sei quantas rezas, ou a reza do pecador, por exemplo. Isso não vale nada, e eu não estou a enganar ninguém, não estou a enganar Deus, muito menos Deus, que Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, portanto isso está completamente fora, nada disso. E outra coisa é os livros da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, e a Bíblia católica tem muitos mais livros do que a protestante. Eu acho que tem 7 mais livros, mas 11 escritos, porque há certos capítulos, certos livros que temos na protestante, os livros, mas não aquele capítulo. E não estão na protestante porque foi... como é que se diz? Foi decidido, né? Mas decidido com razão, né? Porque foi estudado que esses livros e esses textos, esses 11 textos ou livros que foram adicionados depois, que não são canónicos, que não são a Bíblia mesmo, foram coisas que foram adicionadas depois e que não têm que estar ali. Mas esses livros, em algumas Bíblias mais antigas, continuam lá, mas tipo à parte, são textos extras, auxiliares, que nos podem dar contexto cultural, por exemplo, daquele tempo, mas não são textos para levar à letra. Aliás, a Bíblia em geral, temos de tudo. Temos partes que são históricas, mas temos partes que são poemas, canções, temos partes que são exageradas, portanto, nem tudo é para ser levado à letra, não é? Depende do texto literário daquele livro, porque a Bíblia a protestante tem 66 livros. E pronto, e um bocado a voltar, a Igreja Protestante é a Bíblia, só a Bíblia, não há autoridade papal, e porque o que acontece na Igreja Católica é que há muitos conselhos que decidem coisas, e muitas dessas coisas decididas depois vão contra a Bíblia. Não é que não possam haver conselhos, né? Porque houve no início, não é? Mas quando esses conselhos, quando as decisões que nascem desses conselhos ou nascem do Papa contrariam a Bíblia, não são tipo, erradas, não é para tomar em conta, mas a Igreja Católica arranja forma de distorcer as coisas, e o Papa disse, os pais da Igreja disseram assim, assado, e assim é.
Portanto, eles não seguem só a Bíblia é uma das fontes, mas não é a única fonte. Então eles seguem a Bíblia e seguem as tradições dos pais da igreja, enquanto que a igreja protestante deixou tudo isso e é só o que está na Bíblia. Pronto, não é que não haja uma situação ou outra e que a gente vá à tradição, ou porque não sabemos melhor, ou porque é algo que não vai contra a Bíblia e dá alguma, como é que se diz? Algumas respostas, entender a cultura, através da cultura, né? A história do tempo, daquele tempo. E pronto, é isso. É isso. Para mim a igreja protestante faz mais sentido, por essas razões todas. Na igreja protestante também não há purgatório, porque eu vi os argumentos da igreja católica para a existência do purgatório e depois vi os argumentos da igreja protestante contra essa ideia do purgatório e fez muito mais sentido. E pronto, essa é outra grande diferença. Mas é assim, se eu um dia, né, posso mudar de ideias. Eu nunca na vida me imaginei dizer que sou cristã, portanto, se um dia mudar e vier a perceber-me que a igreja católica é realmente o correto, eu mudo, não tenho problemas nenhum em mudar a minha opinião. Mas eu acho que não é. Não quer dizer que a igreja protestante seja perfeita, existem muitos ramos que não são, claramente que não são bíblicos, aliás, ensinam coisas contra, não é? Mas o centro, o geral, é mesmo o retorno ao que foi a igreja no início, ou no plano original para a igreja de Jesus Cristo. Uma outra diferença é que para os católicos os protestantes não estão salvos, porque, né, nós não temos todos aqueles sacramentos, se bem que eles agora começam a abandonar um bocado essas ideias. Já alguns católicos começam a dizer que sim, que somos salvos, mas que estamos a perder não sei bem o quê. Mas para nós protestantes, os católicos estão salvos, né? As nossas críticas, digamos assim, não são contra as pessoas católicas, é contra a igreja, contra a autoridade da igreja, não é contra as pessoas, né? Porque a parte de Jesus da igreja católica é praticamente igual à da igreja protestante. E por falar nisso, antes que eu me esqueça, a Maria, nós não rezamos a Maria, nem a nenhum dos outros santos, porque está na Bíblia, no Pai Nosso, a reza que Jesus nos diz para rezar. Diz lá, nós rezamos ao Pai em nome do Filho, portanto não há isso de rezar a Maria nem a nenhum santo, nós não precisamos de nenhum outro mediador, porque já temos Jesus. Porque é que eu vou usar a Maria ou outro santo qualquer, mesmo que seja São Paulo, São Pedro? Porque é que eu os vou usar se eu posso ir a Jesus, se eu posso ir à fonte? Porquê que eu vou usar Maria se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de mim? Não há necessidade. E o risco, isto também acontece na Igreja Ortodoxa, o risco de nós rezarmos a Maria é que começamos também a venerá-la. E nós só devemos venerar Deus Pai, e não a Maria, nem outro santo nenhum, nem objetos, nem artefatos, como na Igreja Ortodoxa eles têm uns artefatos e fazem assim, uns rituais com os artefatos. Eles não acham que aquilo seja veneração, mas é a veneração de ídolos. Portanto, pronto, são mais outras razões porque eu continuo a ser protestante. Não quer dizer que um dia não mude de ideias, mas para já é assim. Pronto, até ao próximo vídeo. Vídeo esse que vai ser porque aqui eu também abandonei o New Age, o yoga, a meditação, a astrologia, todas essas coisas. Porque é que eu também agora não sou New Age. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo, ok? Até lá.